Graças a paz, igreja. Mais uma semana começou chuvosa, pela graça de Deus, permissão do Senhor, que nós possamos, nesse friozinho, estudar mais, meditar mais. E o texto que eu queria ler com vocês hoje se encontra em Mateus, capítulo 14, versículo 30, 31, 32 e 33, que diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu-lhe a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. O texto que eu quero falar com vocês essa semana, acompanho o outro da semana passada, que nós falamos sobre fé. Aqui nós estamos vivendo um momento ao qual Jesus ele dispersa uma multidão de quase 5.000 pessoas, alimenta essas pessoas. Logo após alimentar essas pessoas, ele manda os seus discípulos entrarem no barco e o vento afasta e vai afastando esses discípulos com o barco e tudo. Lá pela madrugada, terceira ou quarta vigília da madrugada, como diz a palavra do Senhor, entre 3 a 6 da manhã, Jesus anda sobre o mar e os discípulos, ao verem Jesus, eles se assustam, ficam com medo. E é interessante essa palavra medo, porque o tema hoje da nossa pregação é: tenha os olhos fitos em Jesus, ou tenha os olhos fixados em Jesus. Por quê? Por que ter os olhos fixados em Jesus? Porque quando eu tenho os olhos fixados em Jesus, eu não vejo coisas estranhas, porque eles se assustaram pela madrugada. E quando a gente fala de medo, acho que o que o povo brasileiro tem vivido nesses 3 a 4 meses aqui é medo. Porque tudo que se fala é sobre medo. Medo disso, medo daquilo, medo de apertar a mão, medo de abraçar, medo de chegar perto, medo de ir visitar. Prudência, claro, ninguém está dizendo para ninguém ser imprudente, mas o medo está de uma forma alcançando todo mundo que talvez está gerando pânico em muitas pessoas. Mas quando nossos olhos estão fitos em Jesus, estão fixados em Jesus, a primeira coisa que nós aprendemos é que Jesus ele sempre vai nos erguer a mão. Quando ele fala no verso 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Quem submergir? Pedro, porque no verso 29 diz assim: e ele disse: vem, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Pedro, ele quando fixou os olhos em Jesus, quando ele estava com os olhos fixos em Jesus, ele andou sobre as águas. Mas no verso 30 diz assim: reparando, porém, na força do vento, teve medo. Quando nós reparamos em tudo que está ao nosso redor e tiramos os olhos do nosso Salvador, do nosso Redentor, daquele que tem um domínio sobre todas as coisas, vem sobre nós o quê? Medo. Vem sobre nós o quê? Pânico. Vem sobre nós verdadeiro pavor. Nós vemos fantasma em tudo. Até onde não existe fantasma, porque ali era Jesus que estava ali. E acabaram o que? Eles andavam com Jesus, acabaram de se despedir com Jesus, e quando Jesus pela madrugada caminha sobre as águas, acabaram de ver milagres de Jesus, porque você vê que eles tinham pães e peixes, e Jesus multiplicou aquilo ao sobrar vários cestos. Mas quando Jesus anda sobre as águas, eles esqueceram de todos os milagres. E assim somos nós. Quando o nosso olhar está fora da palavra de Deus, quando nossa vida está fora da palavra de Deus, quando nossa vida ela não segue os parâmetros de Deus, nós vemos fantasma em tudo e temos medo de tudo. Mas o salmista diz: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O salmista está vendo o perigo nos montes, está indo para Jerusalém, sabe que os salteadores estavam nos montes, mas ele fala assim: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra.
Nós não podemos nunca esquecer disso, que o socorro vem do Senhor. E prontamente aqui Pedro, quando ele tem medo, Jesus faz o quê? Estende a mão. Quando você tiver medo, ora para Jesus, para que Jesus esteja com você, para que Jesus seja com você, para que Jesus seja na tua vida. Então ande em constante harmonia e intimidade com Deus, busque exercitar a tua fé, busque cada dia mais falar com Deus, busque cada dia mais, em meio a essa tempestade que nós estamos vivendo, de informações, de palavras, de mortes, até mesmo de pessoas vizinhas, amigas, parentes. Busque olhar para Jesus. Tenha certeza de uma coisa: Jesus está cuidando de você. Jesus está cuidando da sua família. Jesus, ele anda sobre as águas, ele tem domínio sobre os ventos. A palavra de Deus diz claramente que ele domina o vento, ele domina a tempestade. Ao entrar no barco, a tempestade acaba. E vamos aqui vamos parafrasear, vamos fazer aqui uma analogia, como você fosse o barco. E quando Jesus entra na sua vida, a tempestade ela acalma. Então peça primeiramente a Jesus: Jesus, toma conta da minha vida, cuida da minha vida, a minha vida pertence ao Senhor, é o Senhor que é o dono da minha vida. Olhe para Jesus, tenha os olhos fixos em Jesus, olhe menos para o mundo, olhe menos para as coisas que estão ao redor, porque Jesus não perdeu o controle das coisas que estão ao redor. Jesus, ele é o dono do tempo. A palavra de Deus é bem clara quando diz assim: e portanto Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Porque Pedro, quando olha para Jesus, ele anda sobre as águas, mas Pedro, quando ele olha para a tempestade, ele já deixa de olhar para Jesus, ele já deixa de estar com um olhar fixo em Jesus, e ele faz o quê? Vai afundando. Se você não tiver o olhar fixo para Jesus, tudo que você vai ver em volta de você será o quê? Areia movediça. Vai parecer que o mundo está desabando, vai parecer que há uma tempestade, que tudo está caindo sobre a sua cabeça. Não, Jesus está no controle, Jesus é soberano, Jesus é o autor e criador de todas as coisas, e o consumador, sabe? Ele tem o controle de todas as coisas, autor e consumador da sua fé. É Jesus, tem que ser Jesus. E ele diz assim, ele continua, né? Mas no 27, vamos dar uma voltinha aqui, vamos voltar um pouquinho. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando nossos olhos estão fixos em Jesus, nós não tememos as coisas. Ninguém está falando de falta de prudência. Temer não quer dizer ser falta de prudência, é confiar em Jesus. Jesus está falando assim: não temais, sou eu que controlo, sou eu que estou indo até vocês, sou eu que vou até vocês, não é vocês que vêm até mim, sou eu que vou até vocês. Eu posso usar isso: sou eu que vou até vocês, sou eu que persevero em vocês, sou eu que cuido de vocês, sou eu que estou no controle da vida de vocês, sou eu que amo vocês ao ponto de ser crucificado por vocês. Jesus, ele está falando aqui: não temais. Por que está temendo? Tudo isso vai passar, tudo isso vai se acalmar. E quando você lá na frente pensar, você vai ver que eu estou no controle de todas as coisas, inclusive da sua vida. Eu não perdi o controle da sua vida. Não temais. E Jesus continua dizendo para mim e para você: sou eu. Não temas. Não temas. Sou eu o dono do milagre. Sou eu que fiz o milagre na sua vida. Fui eu que transformei a sua vida. Primeira coisa, Jesus estende a mão. Segundo, Jesus fala para mim e para você: não temais. Terceira coisa, verso 31 diz assim: e prontamente Jesus, estendendo-lhe a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Nunca
duvide do Senhor. Nunca tenha dúvida do poder do Senhor na tua vida. Nunca tenha dúvida do poder soberano do Senhor na tua vida. Acorde, abre os olhos, seja grato ao Senhor. Senhor, muito obrigado. Estou respirando porque o Senhor permitiu. Estou trabalhando porque o Senhor permitiu. Estou sem emprego, mas o Senhor está no controle de tudo. Não duvide. Não duvide que o teu Deus, o meu Deus, é poderoso. Tenha os olhos fixos nele. Tenha a mente fixa na palavra do Senhor. Leia, se embebede da palavra. Tenha certeza, como fala lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, que bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Respire para a glória de Deus. Caminhe para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Trabalhe para a glória de Deus. Pregue a palavra para a glória de Deus. Seja grato para a glória de Deus. Seja fiel para a glória de Deus. Seja grato pela família que você tem. E a palavra de Deus, ela continua dizendo para mim e para você: subindo ambos para o barco, cessou o quê? Cessou a tempestade, irmão. A tempestade, ela cessou no tempo de Deus. Até então, aqueles homens subiram ao barco, estavam no meio do vento, e quando eles ficaram preocupados e olharam para Jesus, ao colocar o pé no barco, a tempestade, ela cessa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida. Eu só sei de uma coisa. A palavra de Deus diz para mim e para você claramente: Jesus tem o controle da tempestade. Se a tua vida está vivendo um momento tempestuoso, um momento ao qual parece que tudo vai se arrebentar, um momento ao qual parece que tudo está se arrebentando, se desviando, destroçando, as telhas estão caindo, sabe, as madeiras estão estalando, as janelas estão balançando, creia numa coisa: Jesus acalma tudo isso. Jesus tem o controle de tudo isso. Talvez nós devemos pensar um pouquinho como exercitar a nossa fé. Devemos pensar um pouquinho aonde estão os nossos olhos. Se os nossos olhos estão em Jesus ou se os nossos olhos estão no vento. Se os nossos olhos estão fitos em Jesus ou se os nossos olhos estão fixos no problema. Se os nossos olhos estão descansando e o nosso coração e a nossa mente está descansando no Senhor, ou se o nosso coração está voltado para tudo que está ao nosso redor e nós estamos com medo. Vai acontecer, vai me pegar, vai acontecer. Não! Jesus está no controle de todas as coisas. E até mesmo se acontecer na sua vida, vai acontecer se o Senhor permitir. Tenha consciência disso, irmão. Tenha convicção do controle do Senhor. Pare de ver fantasma aonde não existe fantasma. Pare de ter medo daquilo que veio para te abençoar. Jesus estava ali para estar com eles. E eles tiveram o quê? Medo. Jesus deixou a palavra de Deus para mim e para você, para que cada dia eu e você nos alimentarmos dela, para que cada dia mais nós possamos nos alimentar e vivenciar os milagres de Jesus. E quando eu li aqui, tem vários milagres, tem cura, tem milagres e milagres, mais abaixo vai ter milagre. O capítulo 15 já inicia o 34, 35, 36, a multidão vai ter com Jesus só para tocar na orla de Jesus, e eram curados. E às vezes a gente anda com Jesus, a gente prega Jesus, a gente fala com Jesus, a gente aprende com Jesus, mas não consegue ter essa convicção, e vem alguém lá de fora, bem de longe, para mostrar para a gente: basta eu tocar na orla de Jesus, basta eu chegar perto de Jesus.
E a Bíblia diz claramente que eu e você somos templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo do Senhor, ele habita em nós. E a palavra de Deus, ela é clara e diz para mim, para você, que aonde colocarmos a planta dos nossos pés, esse lugar se torna santo, santificado pelo Senhor. Então seja bênção na vida dos outros, seja bênção na tua vizinhança, seja bênção, sabe? Tenha propriedade, viva esse Jesus. Para de tremer diante da tempestade, isso é para mim também. Sabe, a gente quando prega, a gente prega, mas a gente sabe que a palavra está falando claramente para a gente, pare de temer a tempestade, porque Jesus está estendendo a mão e segurando a tua mão, e você não afundou e não vai afundar, porque Jesus está segurando na sua mão, porque Jesus está conduzindo a sua vida, porque ai de mim e de você, se não fosse Jesus na nossa vida, se não fosse Jesus segurando a nossa vida e nos puxando, nos erguendo, nos conduzindo. Jesus está constantemente falando para mim e para você, homem, mulher de pequena fé. Exercita a tua fé, homem de Deus. Exercita a tua fé, mulher de Deus. Fale menos de coisas triviais dentro da sua casa e fale mais da palavra de Deus. Exercite mais a tua fé dentro de casa. Fale mais dos milagres de Jesus. Fale mais das maravilhas de Jesus. Fale mais dos acontecimentos de Jesus na tua vida, dos livramentos que Jesus tem te dado, das maravilhas. Fale mais da palavra dele. Fale mais do que ele faz. Fala dos milagres dele. A palavra de Deus está claramente falando dos milagres dele. Textos anteriores aqui, quando eu li, quando João Batista manda os discípulos perguntar, Jesus manda ver, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados. A cura, Jesus curou. Jesus fez milagres e maravilhas. Jesus fez milagre na minha vida, fez milagre na tua vida. Começa a refletir Jesus através dos seus atos, através do seu comportamento, através do seu temperamento, através da sua tranquilidade. Ninguém está dizendo que está fácil. Tanto é que o texto fala de tempestade. O texto fala que Pedro está afundando. Mas interessante que o texto fala do vento, fala da tempestade e fala que Pedro está afundando. Mas fala que Jesus anda sobre as águas, fala que Jesus segura na mão de Pedro e fala que Jesus acalma a tempestade. Ele fala que Jesus tem o controle de todas as coisas. Ele mostra claramente para mim e para você que Jesus está no controle de todas as coisas, de todos os ambientes, de todos os momentos, que Jesus ele não perdeu o controle. E é interessante que no verso 23 e 22, Jesus fala no 22 que ele estava no monte, ele estava despedido da multidão e subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus nos ensina aqui também a orar, a falar com Ele nos momentos adversos, naqueles momentos que nós devemos falar no oculto com Ele, fechar a porta do nosso quarto e orar com Ele. E o texto ele começa assim, Jesus quando olha o barco está longe, por isso que Ele anda sobre as águas. Mas Jesus fala também que eu e você devemos orar. Jesus orava sozinho. Jesus orava pela madrugada, porque quando fala na quarta vigília da madrugada, fala que Jesus olha para o barco às 3 da manhã. Então, esse tempo, Jesus estava orando. Eu não sei o que você tem feito pelas suas madrugadas, se você tem dobrado seu joelho e orado a Jesus, e falado com Jesus, e pedido pelos seus amigos, pedido pela sua família, pedindo pelas autoridades do país. Porque a Bíblia nos ensina, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação que é regida por Deus, uma nação que é regida por homens e mulheres
que são obedientes à palavra de Deus. É uma nação feliz. Ore mais pela madrugada. Ore mais sozinho. Madrugada é horário de silêncio, horário que quase não tem barulho. Você pode orar o horário que você quiser, mas aqui a gente está falando do texto para mim e para você. E após despedir as multidões, Jesus vai orar. Ore mais, fale mais com Deus. Pede ao Senhor para exercitar a tua fé. Senhor, está faltando fé em mim. Está faltando vontade de orar. Está faltando vontade de ler a palavra. Está faltando vontade de eu estudar mais. Eu estou como Pedro, afundando, submergindo. Por favor, segure as minhas mãos. Se humilha diante do Senhor. Peço ao Senhor para te fortalecer. Peço ao Senhor para te erguer. Está difícil, peço ao Senhor. O Senhor vai acalmar o teu coração. O Senhor vai te dar paz. O Senhor vai te dar ânimo. O Senhor vai perseverar em ti para que você viva para a glória dele, para que você fale para a glória dele, porque a glória é para o Senhor e ele não divide a glória dele com ninguém. Se tu tá vivo para a glória de Deus. Se tu prega a palavra de Deus, tu prega para a glória de Deus. Se tu evangeliza para a glória de Deus. Cada dia mais, seja fiel à palavra de Deus. Que o Senhor acalme a tempestade da tua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guarde. Que o Senhor te dê uma semana de paz. Uma semana descansando no Senhor. Uma semana sendo sabedor que é o Senhor e somente o Senhor que os teus olhos têm que estar fito ou fixo nele. Fixa os olhos no autor e consumador da tua fé, porque esse vai estar sempre com a mão estendida para você. Esse não vai te abandonar nunca. Que o Senhor te abençoe.